Diversas leis são criadas todos os dias aqui no Brasil e a maioria delas tem até boas intenções, eu reconheço, e parece ser algo legal, parece ser algo bonitinho, mas na prática são péssimas para a sociedade. E esse exemplo da meia entrada é excelente para a gente falar sobre isso. Isso acontece porque políticos em geral são populistas e não pensam nas consequências de suas canetadas em pedaços de papel. Antes de mais nada, precisamos lembrar do contexto histórico que está por trás desse tema. Meia entrada é utilizada como estratégia comercial por cinemas e teatro já há muito tempo. Nos anos 80 existia uma campanha chamada Vá ao Teatro. Então essa campanha Vá ao Teatro, que era organizada por teatros de forma voluntária em geral, tinha o objetivo de incentivar o público jovem, estudante, para frequentar mais as peças através dessas promoções de meia entrada, redução de custos, etc. E o objetivo principal ali dentro daquele contexto era realmente incentivar o jovem a criar o hábito de assistir aquela determinada peça para que no futuro ele pudesse ser um adulto, vai crescer, obviamente, então ele vai ser um adulto que consome, continua consumindo, tendo aquele mesmo hábito. A diferença é que ele deixaria de pagar meia e passaria a pagar inteira. Então é uma forma de você atrair um determinado público, criar uma cultura nele e ganhar mais com isso. E alguns cinemas também adotavam essa prática em dias e horários específicos que havia um pouco movimento. A lógica era basicamente a seguinte, era a mesma do teatro, afinal existiam determinados dias da semana que a frequência caía. E como forma de atrair mais o público, os cinemas aproveitavam para reduzir o custo para aquela pessoa que queria assistir um determinado filme. Isso estimulava a presença dos jovens. E até aí, pessoal, tudo bem. Toda essa estratégia é bela e moral e segue exatamente a lógica do mercado. Empresas dando descontos de forma voluntária para um determinado grupo de pessoas, que é uma estratégia que eles queriam adotar, ótimo, tá beleza. Assim eles conseguem utilizar melhor os seus ativos e potencializar, maximizar a capacidade de lucrar com aquela determinada atividade. E vale lembrar, pessoal, que meia entrada voluntária tem em tudo quanto é lugar do mundo e é legítimo. A coisa começou a seguir um caminho meio errado, meio torto, quando o então governador do Rio de Janeiro, Marcelo Alencar, que na época era filiado ao PSDB, ali no período de 95 a 99, querendo ganhar eleitores mais à esquerda, Marcelo então chamou a Uni, chamou para conversar, falou: Uni, vem aqui, vamos criar uma lei estadual tornando meia entrada obrigatória. Então acabou sendo criada a lei 2519/96, que aí começou o grande BO da história. E vale lembrar que no contexto da época, o Marcelo Alencar é considerado de direita, por ser do PSDB, apesar de que hoje fica muito claro pra gente que o PSDB é um centro-esquerda ali da vida e que Marcelo Alencar era um baita de um socialista. E ele, assim como todos os burocratas, acreditavam que ao aprovar essa lei, magicamente todos os cinemas e teatros e shows iriam reduzir os preços dos seus ingressos e se sujeitarem a reduzir seus faturamentos. Os políticos acreditam nisso, que com canetada eles conseguem magicamente resolver tudo. Quem acredita nisso de fato não conhece nada sobre economia básica ou como o mercado opera diante de interferências estatais. Para piorar, na lei, estava lá escrito, explícito, que apenas a Uni e mais algumas centrais sindicalistas comunistas dessas da vida poderiam emitir essas carteirinhas, ou seja, baita negócio bom para esses sindicalistas. Mesmo com essa medida populista, ele não conseguiu se reeleger nas eleições seguintes e eu acho isso muito bem feito. Em uma só tacada, ele conseguiu aumentar o faturamento de parasitas sindicalistas e sacanear as informações de mercado no âmbito da cultura. Aparentemente, essa lei parece ser linda, como eu falei no início do vídeo, as intenções são as melhores possíveis. Mas fato é, não se define preço de nada à base de canetada estatal. O empresário precisa fazer frente aos custos operacionais, além de ter todo um planejamento orçamentário que ele vai calcular o risco ali do negócio. Essas casas de evento fizeram o óbvio, dobraram o valor do ingresso. O valor da meia entrada hoje é basicamente o valor correto que deveria ser o ingresso e a inteira representa o custo do peso estatal nas costas do empreendedor. Custo esse que é pago por todos que não estejam enquadrados nos critérios para pagar meia entrada. Se pararmos para pensar, pessoal, os estudantes saíram perdendo nessa história, porque antes eles tinham alguns dias específicos da semana que eles podiam sim assistir filmes usando o benefício da meia entrada real, e após essa lei ser sancionada, não existia mais esse desconto. Passou a ser tudo um valor único, que é, na realidade, o valor inteiro. Ao tentar ajudar os estudantes, o nosso excelentíssimo Marcelo Alencar acabou prejudicando todo mundo. Esse aumento de preço acaba gerando desincentivos para as pessoas mais pobres terem acesso à cultura e a esses espaços. Na prática, pessoas com menor poder aquisitivo ficam à margem desses espetáculos. Além disso, é fácil perceber que a lei da meia entrada é um fomentador de desigualdade.
Uma vez que um jovem playboy universitário, por exemplo, tem direito à meia entrada, enquanto uma pessoa pobre, que não seja estudante, terá que pagar inteira se quiser assistir. Então, na prática, ela não vai assistir, porque vai ficar caro, então ela não vai acabar não tendo acesso. Você acaba criando mais segregação na sociedade. E se a turma da esquerda analisasse a fundo essas questões, eles veriam o tamanho da contradição que é você apoiar esse tipo de lei e querer combater a desigualdade. Tipo, as duas coisas não dá, cara. É impossível. Só que eles não conseguem enxergar isso. E como eu falei anteriormente, tudo começou no Rio de Janeiro. Mas como os políticos possuem incentivos errados e acabam adotando medidas populistas para tentarem se promover com seu eleitorado e se reelegerem, diversos outros estados adotaram a mesma lei. E isso rapidamente se espalhou por vários estados pelo Brasil afora. Uma verdadeira jabuticaba que carregamos até hoje. E as pessoas beneficiadas pela meia entrada começaram a se ampliar, ou seja, a rede de beneficiados por meia entrada começou a se expandir. Em 96 eram apenas os estudantes. Em 2000 passaram a ser os menores de 21 anos. Em 2002, professores da rede pública. Em 2003 passaram a incluir também os idosos acima de 65 anos. E finalmente, em 2013, a nossa excelentíssima Dilma, tinha que ser a Dilma, pelo amor de Deus, a nossa presidenta mandioca sapiens estocadora de vento pegou essa lei horrível, incubada na República Soviética do Rio de Janeiro e tornou essa lei federal. Aí o negócio ficou feio mesmo, condenando todos os estudantes a pagarem metade do dobro para sempre. Ah, Rafael, mas você acha sinceramente que ao extinguir essa lei, magicamente todos os cinemas, todos os teatros, todos os shows vão passar a cobrar o valor certo e vão reduzir os preços? Não sei o que. Você acha mesmo que isso vai acontecer? E a resposta correta é: lógico que não. Alguns empresários vão sim continuar mantendo os preços altos, não vão se dar conta da importância que é para eles conseguir conquistar novos mercados, mas com certeza outros iriam fazer sim ajustes, por mais que fossem modestos, mas que a própria lógica de mercado, de concorrência, etc., faria com que através de processos graduais esses preços caíssem em médio a longo prazo. Poderia levar meses, anos, mas isso de fato em algum momento iria acontecer, inevitável. Talvez essas reduções passassem por um valor intermediário, ali entre meia inteira, um valor mais que se enquadrasse, ou até mesmo pela metade do preço em alguns lugares, ou seja, a meia entrada passaria a ser o valor real que deveria ser. Mas fato é, esses empresários teriam mais margem para trabalhar possíveis alterações de preço. Seria melhor, e isso estimularia a concorrência e, consequentemente, as coisas começariam a se readequar. O empresário podendo reduzir o preço para atrair mais clientes e lotar suas salas, ganhando inclusive market share da sua concorrência, por que ele não faria isso? Então aqui vão duas soluções básicas para a gente tentar resolver esse problema da meia entrada. Vamos lá. Primeiro, a gente poderia acabar com a meia entrada obrigatória, o que seria, na minha visão, o mais correto a se fazer, mas eu concordo que isso geraria um enorme desgaste político, porque a população média não entende que é nociva essa questão da meia entrada. Então o brasileiro médio, estatista mesmo, parece que sofre algum tipo de derretimento mental quando a gente fala de economia. Mas ainda assim, no meu ver, isso seria o mais correto a ser feito. Uma outra opção também seria um político qualquer político, poderia lá criar uma lei que fosse obrigatória a meia entrada universal, ou seja, para todo mundo vai pagar meia entrada. Pensa comigo, com essa medida ele estaria sendo populista, ou seja, ele estaria seguindo os incentivos que o meu público fornece para ele, não existiriam mais grupos beneficiados, toda a sociedade seria beneficiada com a meia entrada, e com isso, na prática, todos pagariam o preço original do ingresso. Essa lógica seria a mesma de acabar com a meia entrada, sem que haja, obviamente, um derretimento mental na cabeça dos brasileiros estatistas. E brincadeiras à parte, pessoal, essa obrigatoriedade é absurda e precisa acabar.